Bom, pessoal, como eu havia prometido para vocês, vou gravar aqui um vídeo fazendo a correção daqueles exercícios de ontem, tá? Então, aqui a ideia é o seguinte, vou tentar ser bem breve para o vídeo não ficar longo. A questão falou que tem um bloquinho que ele está deslizando aqui um plano inclinado e ele está descendo com velocidade constante. O que a questão pede? Para a gente representar quais são as forças que estão agindo no sistema. Então, vamos ver aqui. O bloquinho está deslizando, tá, para baixo. E quais são as forças que agem sobre ele? Aí todo mundo lembra, tem a força peso, que ela sempre age na vertical assim, ó, e para baixo. Tá aqui, peso. Já que ele empurra o plano para baixo, o plano vai empurrar esse bloquinho assim, ó, perpendicular a ele, perpendicular ao plano, que é a força normal. Bom, se só tivesse essas duas forças, ela me daria uma resultante assim, ó. E se tivesse resultante, ele iria descer com velocidade variando, né? E aumentando de velocidade. Então, para ele manter a mesma velocidade, vai ter que aparecer uma força no sentido contrário ao plano inclinado assim, ó. Que é a força de atrito. Então, a gente teria essas três forças sendo representadas, tá? Aqui esse desenho do lado eu queria mostrar uma outra situação que eu poderia também representar para vocês, tá? Mas ó, seria isso aqui e a resposta certa é a letra D. Porque ela poderia estar de uma outra forma. Lembra que o peso, a gente pode dividir o peso nas suas componentes? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Em vez de colocar o peso assim na vertical, eu vou colocar aquelas suas duas componentes. Uma perpendicular ao plano assim, que é o PY. Uma paralela ao plano, que é o PX. Tá vendo? Essas duas aqui juntas, na verdade, é o peso. Aí aqui continua tendo a força normal. E contrário ao movimento vai ter a força de atrito. Isso é para mostrar o seguinte, ó. Esse peso aqui, o PY e a força normal são iguais. O PX e o FAT também vão ser iguais. O somatório das forças vai dar zero. Automaticamente a aceleração vai ser zero, ele não vai ter mudança de velocidade. Então, se tivesse uma outra opção com essas quatro forças do jeito que está aqui, também seria uma opção certa, tá? É isso aí, galera. A resposta é letra D. Bom, gente, tem mais uma questãozinha aqui, ó. Um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre um plano inclinado de 45 graus em relação ao solo. A intensidade da força que o bloco exerce perpendicular ao plano inclinado é igual a 2 newtons. Entre o bloco e o plano inclinado, a intensidade da força de atrito em newtons é igual a... Então tá aqui, ó, o bloco está num plano inclinado. Ele deu aqui pra gente que o bloco exerce uma força perpendicular à superfície de 2 newtons. Ele quer descobrir qual é o valor da força de atrito. Uma coisa importante que ele falou aqui na questão é que o bloco se encontra em equilíbrio. O que é se encontrar em equilíbrio? Que o somatório das forças tem que dar zero, tá? Então a gente vai ter o seguinte, ó. Quais são as forças que agem nesse cara aqui? Ele tem aquela força aqui, ó, perpendicular ao plano, que é o PY. Ele sabe quanto é que ele vale. Tem a força normal. Vai ter aquela força aqui paralela ao plano, que é o PX. E já que ele está em equilíbrio, vai ter o FAT contrário a essa tendência de movimento aqui, ó. O nosso objetivo é descobrir o valor do FAT. Então, ó, eu tenho o valor do PY. Sei então saber o valor da normal, vai ser a mesma coisa, né? Porque já que ele está em equilíbrio, essa força que está aqui perpendicular ao plano para baixo tem que ser igual ao que está para cima. E o valor do PX tem que ser igual ao FAT, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu já sei o seguinte, ó. O valor do FAT, que é a força de atrito, vai ser igual ao PX, tá? E outra coisa, e o valor da normal é igual ao valor do PY. Então eu já sei que o PY vale 2 newtons, a normal também vale 2 newtons. E agora, para a gente descobrir o valor do FAT, né?
como é que se calcula PX? Lembra que é peso vezes o seno daquele ângulo ali de 45 graus? Tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Só um instantinho, quero ver aqui uma coisa aqui. Então, para a gente conseguir fazer essa questão, vamos descobrir qual é o valor do peso, já que eu tenho o PY, né? E como é que se calcula PY? PY é igual ao valor do peso vezes o cosseno desse ângulo aqui de 45 graus. Então aqui vai ficar o valor do PY vale 2, o peso é o que a gente está querendo descobrir, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Agora, ó, eu vou jogar esse 2 para lá multiplicando e o raiz de 2 vai para lá dividindo. Então vai ficar assim, ó. Peso é igual a 2 vezes 2, 4, dividido por raiz de 2. Poderia racionalizar, mas não vou racionalizar agora não, tá? Vou deixar para fazer isso daqui a pouquinho. Agora eu vou substituir isso aqui, tá? Vamos lá. Como é que se calcula o FAT, né? Igual ao PX? Então vai ficar FAT é igual... O valor do PX, como é que se calcula PX? É peso vezes o seno de 45. Então vai ficar FAT igual... O valor do peso, eu tenho ele aqui, ó, que é 4 raiz de 2 vezes o seno de 45. Também é raiz de 2 sobre 2. Então a gente pode aqui, ó, simplificar a raiz de cima com a raiz de baixo, né? E dividir 4 por 2 vai dar 2. Então FAT é igual a raiz nada. FAT é igual a 2. Então descobrimos o valor da força de atrito, 2 newtons. Isso aí. Bem, vejamos, galera. Número 3. Ó. Uma pessoa de 70 kg de massa embarca num elevador, num local no qual o módulo da aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. No piso do elevador existe uma balança graduada em newtons, sobre o qual a pessoa posta seu corpo. Considere as situações de 1 até 7 descritas a seguir e determine em cada uma a indicação da balança. Bom, galera, quando a gente sobe numa balança, a balança ela mede a nossa força normal. Por quê? Você está em cima da balança, você exerce sobre ela o seu peso. A força que ela faz para cima, que é a força normal, é o que ela vai medir. E em cada situação, a gente vai ter uma situação diferente. Então, no primeiro caso aqui, ó, ele diz que a balança, que o elevador está parado. Então, ó, se ele está parado, a velocidade dele é zero, vai se manter zero, então ele não vai ter aceleração, não vai ter mudança de velocidade. Se não tem mudança de velocidade, o somatório das forças tem que ser zero. Então vamos lá. Olhando para o rapazinho aqui, ó. Quais são as forças sobre ele? Ele vai ter peso na vertical e para baixo, e a força que a balança faz para cima, que é a normal, tá? Como ele não tem aceleração, não tem mudança de velocidade, né? Logo, a força que está para cima vai ter que ser igual à força que está para baixo, lembra? Para que a aceleração seja zero, o somatório das forças tem que dar zero. E a única maneira disso acontecer é se a força normal for igual ao peso. Então vai ficar normal igual o valor do peso, a massa é 70, aí multiplica por 10 para ter o peso, que é de 700 newtons, tá? Então ficaria assim a resposta. A normal iria ser 700 newtons. Na segunda situação, ele diz que se move para cima ou para baixo, o elevador sobe ou desce em movimento retilíneo uniforme. Então vamos lá, movimento retilíneo uniforme. Quer dizer que, de novo, não tem mudança de velocidade, né? Porque o movimento é uniforme, então a aceleração é zero, igual aqui, ó. Então, de novo, eu vou ter
peso para baixo, normal para cima. Como não tem aceleração, o somatório das forças tem que dar zero de novo. Mais uma vez eu vou ter que normal tem que ser igual ao peso. Então normal é igual, o peso dele vai dar a mesma coisa, é de 700 newtons. Tá vendo? Nas duas situações a balança vai medir a mesma coisa, tá? Na terceira, o elevador sobe aceleradamente com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então ele está subindo, tá, o movimento é para cima e ele está agora acelerando. Bom, quais são as forças sobre o carinha aqui? Ele vai ter peso para baixo e agora vai ter uma normal para cima. Então, como ele está se movendo para cima e ele está acelerando, isso quer dizer que a força que está para cima vai ter que ser maior do que a força que está para baixo, para ele poder acelerar. Então, nesse caso aqui, a normal não é mais igual ao peso. Aí a gente vai ter que usar agora a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a m vezes A. Onde a força resultante vai ser a diferença entre essas duas forças ali, ó. Então vai ficar normal menos o peso, nessa ordem, tá? Porque a normal é maior do que o peso, igual a m vezes A. Então vamos lá, normal é o que eu quero descobrir, menos o peso, a massa dele é 70, né? Então o peso é 700, igual a massa é 70, vezes a aceleração que é 2. Então vou jogar o 700 para lá, tá? Vai ficar normal igual 70 vezes 2, 140, e o 700 que vai positivo. Então normal é só fazer esse somatório e vai dar 840 newtons. Então se ele estiver subindo e acelerando, repare que a normal vai dar mais do que o peso dele, que é de 700. Porque conforme ele sobe, é como se ele estivesse sendo jogado assim para baixo, contra a balança. Por isso que ela vai indicar um pouquinho a mais, tá? Bom. Bom, e aqui nós temos as 4 últimas situações, tá? No item 4, o elevador sobe retardadamente com aceleração de módulos 2 metros por segundo. Então, ó, ele está se movendo para cima, só que agora ele está freando, tá? Então vamos lá, quais são as forças que vão agir sobre ele aqui de novo? Ele vai ter peso para baixo, vai ter a força normal para cima. Só que agora, como ele está subindo, só que ele está freando, isso quer dizer que a força peso que está para baixo é maior do que a força normal que está para cima, né? Para poder frear ele, parar ele. Então como é que a gente vai resolver essa situação? Eu já sei que a força peso vai ser maior do que a força normal porque ele está freando, tá? Então a força que está para baixo tem que ser maior para poder frear ele. Então vamos lá de novo, segunda lei de Newton. Força resultante é igual a m vezes A. Só que agora eu sei que o peso é maior do que a normal. Então vai ficar peso menos normal igual a m vezes A. Então o valor do peso a gente tem, né? A massa era 70, então o peso é 700 menos a força normal igual a massa, que é 70, vezes 2. Vai ficar menos a força normal, 70 vezes 2 dá 140, e o 700 passa para o outro lado negativo. Vai ficar menos normal, 140 menos 700 vai dar menos, repete sinal do maior, né? 560. Multiplica por menos 1, vai ficar normal igual a 560 newtons. Pronto. Essa vai ser o valor da força normal dele subindo, só que
freando, tá? Esse sinal de menos aqui eu só coloquei para indicar que ele estaria freando. Então o peso teria que ser maior do que a força normal, tá? Isso. No item 4, no item 5, perdão. O elevador desce aceleradamente com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, ele está descendo e ele está descendo com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, então, de novo, tu vai ter força, peso e para cima força normal. Bom, como ele está se movendo para baixo e ele está acelerando, então significa dizer que a força que está para baixo tem que ser maior do que a força que está para cima, igual foi aqui, ó. Tá? Bom, vamos fazer aí. Então, já vou adiantar direto para cá, tá? Então vai ficar a força que está para baixo, que é o peso, menos a força normal, igual a M vezes A. Tá, galera? De novo, por que eu coloquei o peso aqui primeiro, né? Ficou peso menos a normal, porque ele está descendo e está acelerando, está andando cada vez mais rápido. Então isso quer dizer que a força que está para baixo tem que ser maior do que a força que está para cima. Então vai ficar o peso 700 menos a normal igual a 70 vezes 2. Bom, vai ficar igualzinho aqui, né? Vamos direto para a resposta. Vai ficar força normal, também vai ser 560 newtons. Tá? Só para a gente não perder tempo, vai ser o cálculo igualzinho essa situação dali. O item 6. O elevador desce retardamente com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então ele está se movendo para baixo, só que ele está freando. Tá? Então aqui eu tenho peso para baixo e a força normal para cima. Como ele está se movendo para baixo e ele está freando, então isso quer dizer que a força que está para cima tem que ser maior do que a força que está para baixo. Aplicando vai ficar normal menos o peso igual a M vezes A. Então vai ficar normal menos 700 igual a 70 vezes 2, tá? Então, ó, ele está se movendo para baixo e ele está freando. Então, a força que está para cima tem que ser maior do que a força que está para baixo. Então, vai ficar normal igual a 140 mais 700. Normal igual a 840 newtons. E a última, né, a 7, ele diz que o elevador cai em queda livre devido ao rompimento dos cabos de sustentação. Então, como ele vai cair em queda livre, a aceleração que ele vai adquirir é igual à aceleração da gravidade, tá? Então aqui eu vou ter peso para baixo e teria uma normal para cima. Como ele vai se mover para baixo, né, e vai ser acelerado o movimento, ele vai cada vez ganhar mais velocidade, então eu vou ter essa situação aqui, ó. O valor do peso vai ser maior do que o valor da força normal. Então iria ficar peso menos normal igual a M vezes A. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, vou jogar o peso para o outro lado, vai ficar menos M igual a M vezes A. O peso passa para o outro lado, vai negativo. E como é que se calcula peso? É massa vezes a gravidade. Então aqui, ó, a aceleração e a gravidade valem a mesma coisa. E aqui, como é a mesma massa, quando eu diminuir um pelo outro vai dar zero. Então a força normal aqui nesse caso vai ser zero. Pronto. Isso aqui é aquela situação que o pessoal fala, faz de simulação de queda livre. Você vai em um avião, sobe até uma certa altura e depois você começa a cair. Se você descer com a mesma aceleração da gravidade, o contato que você tem com o chão seria zero. Então você estaria simulando uma gravidade zero, que é o que alguns astronautas usam para poder fazer esse tipo de simulação. Então,
Tá aí, galera, para cada uma dessas situações. Bom, questão número 4. Utilizou-se um acoplamento de polias mostrado na figura para levantar um peso de 120 kg força. Desprezando o atrito, considerando as polias e as cordas ideais, o módulo da força F que equilibra o peso em quilograma-força é... Então, ele quer descobrir qual é o valor da força F que você tem que fazer aqui para sustentar aquele peso ali de 120 kg força, tá? Bom, o que acontece? Aqui nessa polia aqui, eu tenho duas forças agindo, três forças agindo na verdade. É a força peso para baixo e vai ter duas forças assim, ó. Que vai ser a tração. Então o que acontece? As forças que estão para cima vai ter que ser igual a força que está para baixo, né? Porque o sistema está em equilíbrio. Então, se para baixo eu tenho que ter 120 kg, significa que essas duas para cima, cada uma vai valer 60 kg força. E aqui também, tá? Ó, 60 kg força. Olhando para a rodando agora de cima, olha só. Ela vai ter, de novo, uma força puxando ela para baixo, que vai ser essa força aqui, ó, já que o fio mesmo, então as trações são iguais. 60 kg força, e de novo o fio se divide em dois, né? Então significa que eu vou ter mais duas novas trações para cá, ó. Poxa, vai. Telinha. Bom, como para baixo é 60 e para cima são duas forças para sustentar, então esse 60 que vai dividir igualmente para as duas, vai ficar 30 kg força, e aqui também, tá? 30 kg força. Logo, a força que eu tenho que fazer nesse fio aqui, ó, é a força dessa tração aqui. Que a gente chega à conclusão que vai ser de 30 kg força. Pronto. A resposta seria 30 kg força. Então, você fazer uma força aqui de 30 kg força, você iria sustentar um peso de 120 kg. Uma outra maneira mais rápida para se fazer isso seria se você usasse essa fórmula aqui, ó. F, que é a força que eu vou ter que fazer aqui, é igual ao peso que eu quero segurar, dividido por 2 elevado a N. Onde esse N é o número de roldanas móveis. Nesse caso aqui, ó, essa roldana ela fica fixa. Quando eu puxar essa cordinha, essas duas roldanas aqui elas vão poder se mover para cima ou para baixo, tá? Então esse N aqui vai se representar o número de roldanas móveis, que são essas duas aqui. Então como é que iria ficar aqui o cálculo? Ó? F é igual, o peso é de 120, tá? É quilograma-força, tá? É um tipo de unidade de medida de força. Dividido por 2 da fórmula. Número de roldanas móveis são 2. Então aqui vai ficar F igual a 120. 2 elevado ao quadrado é 4. 120 dividido para 4 vai dar 30 kg força. Tá vendo? Bateu do jeito que eu tinha feito antes. Usando a fórmula fica bem mais simples. Bom, questão número 7. A figura a seguir representa um pêndulo cônico ideal que consiste em uma pequena esfera suspensa a um ponto fixo por meio de um cordão de massa desprezível. Para um observador inercial, o período de rotação da esfera em órbita circular é constante. Para o mesmo observador, a resultante das forças exercidas sobre a esfera aponta. Então ele quer saber para onde que a força resultante que age nesse pêndulo que está girando assim, ó, tá vendo? Num formato cônico, para onde que aponta essa força resultante? Então a gente vai olhar para cá, ó. Nessa situação aqui, quais são as forças que agem sobre esse pêndulo aqui? Ele vai ter peso, sempre age na vertical e para baixo, e vai ter a força de tração assim, ó.
Então, para a gente calcular, deixa eu diminuir um pouco esse peso aqui. E teoricamente só teriam essas duas forças. Para a gente calcular para onde que aponta a força resultante, a gente teria que fazer uma soma entre esses dois vetores. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a tração, eu vou desenhar no final do peso, ficaria algo mais ou menos assim. E vou pegar o peso e vou desenhar no final da tração. E vai ficar uma coisa mais ou menos assim. A resultante começa lá no início dos dois e vai até o encontro da linha pontilhada. Então a resultante, até o encontro ali das duas setas no caso. A resultante seria essa setinha aqui, ó. Essa aqui é o que a gente chama de força centrípeta. E nesse caso aqui, a força centrípeta seria a nossa força resultante. Pronto, para onde que ela está apontada? Apontada a resultante para o centro da circunferência. E seria a resposta letra D, para o ponto fixo. Então, resposta letra D. Tá? Bom, gente, a questão número 8. Ó. Uma esfera de aço de massa 8 kg ligada por um fio de raio 2 metros faz um movimento circular sobre a mesa como a figura adiante. Dado que a tensão no fio é de 1.600 newtons, tá? O valor da tração, pede-se, aí na letra A ele quer saber a velocidade angular da esfera, tá? Então vamos lá, aqui eu coloquei algumas coisas para a gente poder lembrar. Ele está girando aqui com uma certa velocidade e aqui tem uma relaçãozinha que eu queria mostrar para vocês, né? Como é que se calcula a velocidade com que esse cara possui? Por exemplo, se ele estiver girando assim, nesse momento aqui a velocidade dele está assim, ó. Como é que se calcula a velocidade? É a velocidade angular, que é a velocidade com que esse ângulo aqui está variando com o tempo, vezes o raio, tá? E força centrípeta, que a gente viu na nossa última aula. Força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R. Na letra A ele quer descobrir a velocidade angular, tá? Então, nesse momento aqui, ele está girando, ele teria peso normal, iriam se cancelar, e iria sobrar uma força aqui, que é a força que o fio está fazendo para manter ele. Que seria a nossa força de tração. Só que ela, tá vendo que ela está sempre apontada para o centro, e ela vai ser a nossa resultante, a força que vai sobrar. Então essa tração aqui, na verdade, é a força centrípeta. Então vou igualar isso aqui, ó. A força de tração é a mesma coisa que a força centrípeta. Então vamos lá. Vai ficar tração igual a força centrípeta se calcula m vezes, não seria a velocidade aqui, só que a velocidade é ômega vezes r. Então vai ficar isso aqui, ó, ômega vezes r elevado ao quadrado. Vai ficar ômega ao quadrado vezes r ao quadrado, tudo isso dividido pelo raio. Aí eu vou fazer agora o seguinte, ó, vou cortar o raio de baixo com um raio de cima. E agora eu vou substituir os valores. O valor da tração é de 1.600 newtons, vai ficar 1.600, igual a massa, ele deu como sendo 8, vezes ômega ao quadrado, que a gente está querendo calcular, o valor do ômega, e o raio ele deu como sendo 2. Então eu vou fazer assim, ó, 1.600, 8 vezes 2 seria 16, tá multiplicando, passaria para o outro lado dividindo, igual a ômega ao quadrado. 1.600 dividido por 16 vai dar 100, tá? Tá elevado ao quadrado, passa para o outro lado em forma de raiz. Com ômega é igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Aí vai ficar o quê? 10 radiano por segundo. Então essa seria a resposta da letra A,
tá? A letra B eu vou tentar fazer aqui nesse outro cantinho. Aqui, ó. Bom, na letra B, ele quer calcular... Peraí que apagou aqui. O módulo da velocidade. Então aqui na letra B a gente está querendo descobrir o valor do V, tá? E a direção que a esfera toma ao se cortar abruptamente o fio. Então, para calcular primeiro o V, vou usar essa fórmula aqui, ó. V é igual a ômega vezes R. V é igual ao valor do ômega, já calculei ali. E o valor do raio ele deu, que é 2. Então, V é igual a 10 vezes 2, 20 metros por segundo. Pronto. E aqui, ele pediu para calcular a direção. A direção que ele vai seguir é uma direção, olha só, tangencial ao movimento. Vou colocar assim. Tangencial. Pronto, tá aí a letra B respondida também. Bom, questão número 9. Ó. Um motoqueiro deseja realizar uma manobra radical num globo da morte de 4,9 metros de raio. Para que o motoqueiro efetue looping sem cair, o módulo da velocidade mínima no ponto mais alto da curva deve ser de... Então, ó, isso aqui seria o globo da morte. Aqui, essa caixinha eu vou representar o motoqueiro. E ele quer saber com que velocidade mínima ele tem que estar aqui em cima para que ele consiga completar esse loop, né? Senão ele poderia chegar aqui e cair. Então ele tem que ter uma velocidade mínima para fazer isso. Bom, nesse momento aqui, que força está agindo sobre quais forças estão agindo sobre o motoqueiro? Ele vai ter força-peso agindo na vertical e para baixo. Ele empurra a gaiola para cima, a gaiola vai empurrar ele para baixo com a força normal. Então eu tenho duas forças apontadas para o centro, tá? Nesse caso, lembra que a força centrípeta é sempre uma força resultante? Então o resultado dessas duas forças dá a força centrípeta. Então vou colocar isso aqui, ó. A força centrípeta é na verdade a resultante, como as duas estão apontadas para o mesmo lado, a gente vai somar a força-peso com a força normal. Numa situação limite, galera, que quando ele chegasse aqui e tenderia a cair, ele iria perder esse contato com a gaiola. Então, automaticamente, a força normal aqui seria 0, tá? Então, eu vou ter que a força centrípeta ficaria igual a força peso. Como é que se calcula a força centrípeta? M vezes V ao quadrado sobre R igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Então posso cortar aqui, ó, as massas, joga o R para lá, multiplicando, então vai ficar V ao quadrado igual a G vezes R, tá elevado ao quadrado, vai em forma de raiz, então V é igual a raiz quadrada de G vezes R. Aí é só substituir. Ele deu o raio, que é 4,9, e a gravidade vale 10. V igual a raiz quadrada de 10 vezes 4,9. 10 vezes 4,9 dá 49. Raiz quadrada de 49 vai ser 7 metros por segundo. Então, para que ele consiga completar o loop, ele tem que ter uma velocidade no mínimo de 7 metros por segundo. Né? Se for menos que 7 metros por segundo, ele vai chegar ali e vai cair. Tá? Se for de 7 em diante, ele consegue completar o loop. Tá? Tem que ser, na verdade, uma velocidade maior do que 7 metros por segundo. Tinha opção. Aí seria então a letra C.
Bom, galera, questão número 10. A figura a seguir mostra um carro fazendo uma curva horizontal e plana de raio de 50 metros em uma estrada asfaltada. O modo da velocidade do carro é constante e suficientemente baixa para que possa desprezar a resistência do ar sobre ele. Letra A. Cite as forças que atuam sobre o carro e desenhe na figura os vetores indicando a direção e o sentido de cada uma delas, tá? Bom, quais são as forças que estariam agindo nesse cara, né? Ele está num chão horizontal. No desenho de vocês vai ficar mais fácil para vocês fazerem, tá? Bom, ele vai ter peso? Sim, né? Então, peso. Ele empurra a pista para baixo, a pista empurra ele verticalmente para cima, então vai ter força normal. E já que ele está no movimento circular, a tendência dele seria deslizar para fora da pista, né? Então vai ter uma força no sentido contrário, que vai ser a força de atrito. Então, vocês aí tentem fazer, né? No desenho de vocês vai ficar mais fácil. Pelo que está aí no desenho de vocês, você vai fazer o normal para cima, peso para baixo. E a única que eu vou fazer aqui, ó, vai ser essa aqui, que é o atrito. Que é o FAT. Mas vocês façam completinho, tá? Colocando a força peso, força normal, porque o meu desenho aqui não dá pra fazer isso direitinho. Então são essas três forças agindo sobre o carro ali durante a curva, tá? Peso normal e o atrito apontado para o centro, porque a tendência do carro seria deslizar para fora da curva. Já na letra B, ele pede para... supondo que a força de atrito das rodas com o carro seja de 8.000 newtons, então deixa eu anotar isso aqui, ó. Supondo que a força de atrito vale 8.000 newtons e que tenha uma massa de 1 tonelada, então massa 1 tonelada é a mesma coisa do que 1.000 quilogramas. Determine a velocidade que o carro pode ter nessa curva. Então a gente está querendo descobrir a velocidade com que ele poderá ter. Bom, galera, o que a gente tem aqui? Conforme está fazendo a curva, nós vimos que ele tem peso e normal. Peso e normal se cancelam. A força que vai sobrar é o FAT, é a nossa força resultante. Só que no movimento circular, a força resultante é chamada de centrípeta. Então eu vou colocar isso aqui, ó. O valor do FAT vai ser, na verdade, a nossa força centrípeta. Bom, eu vou colocar aqui. Como é que se calcula a força centrípeta? Eu vou repetir então aqui primeiro, ó. FAT igual força centrípeta é M vezes V ao quadrado sobre R. O FAT nós temos, vale 8.000. A massa nós temos, vale 1.000. A velocidade é o que a gente está querendo calcular, dividido pelo raio que ele deu, ó, 50. Então vou fazer assim, ó. O primeiro cortar 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Aí aqui ficou 50. Esse 50, vou jogar lá pro outro lado. Ele vai multiplicando o 8, tá? Então vai sobrar aqui pra gente, ó, 1 vezes V ao quadrado é V ao quadrado. 50 vezes 8 vai dar 400. Tá elevado ao quadrado vai em forma de raiz. Então V é igual a raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400 é 20 metros por segundo. Pronto. Então a velocidade que ele pode ter, máxima que ele pode ter é de 20 metros por segundo. Bom, vamos para a última questão, tá?
em uma estrada, um automóvel de 800 kg com velocidade constante 72 km por hora se aproxima de um fundo de vale conforme o esquema a seguir. Sabendo que o raio de curvatura desse fundo vale 20 metros, a força de reação da estrada sobre o carro em newtons aproximadamente. Então ele quer descobrir qual é a força que o chão faz sobre o carro quando ele está nessa parte mais baixa aqui, tá? Bom, galera, vamos lá. Nesse momento, aí ele deu pra gente, ó, massa, deu a velocidade, que eu já transformei em metros por segundo. E quando ele passa aqui embaixo, quais são as forças que agem sobre ele? Ele vai ter um peso para baixo e vai ter normal assim, ó. A gente está querendo descobrir qual é o valor da normal, tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso aí? Da seguinte maneira. Tenho duas forças que agem assim, ó, na direção do centro de curvatura ali, tá? Então, a resultante dessas forças é a força centrípeta. Então, ó, a força resultante vai ser a nossa força centrípeta. Bom, tem duas forças em sentidos opostos. Como é que eu calculo a resultante? Eu vou ter que diminuir uma com a outra. Mas qual vai ser a ordem? Normal menos o peso ou peso menos a normal? Aí eu falei para vocês, sempre coloca a força primeiro que estiver apontada para o centro. A força que está apontada para o centro é a força normal. Então isso quer dizer que ela é maior do que o peso, tá? Porque ela está apontada para o centro da circunferência ali. Então aqui a força resultante vai ser normal menos peso igual a força centrípeta. Então quero descobrir o normal, é só passar o peso para o outro lado. Vai ficar normal igual, como é que se calcula a força centrípeta? M vezes V ao quadrado sobre R. Aí o peso vai para lá positivo, né? E como é que se calcula peso? Massa vezes a gravidade. Aí agora é só substituir. Posso cortar as massas? Não, porque teria que ter um M desse lado de cá, tá? Então vai ficar normal igual. O valor da massa ele deu, ó, é 800 vezes a velocidade, que é 20 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 20. Mais, aí a massa de novo, que é 800 vezes a gravidade, que é 10. Aqui, gente, olha só, vou fazer o seguinte, ó. Aqui é 20 ao quadrado, vou cortar um 20 de cima com um 20 de baixo, tá? Então ficou assim, ó. Normal igual 800 vezes o 20 que sobrou aqui, vai dar 16.000, mais 800 vezes 10 dá 8.000. Agora é só fazer essa soma. Força normal é igual 16.000 mais 8.000 vai dar 24.000 newtons, que é a mesma coisa que 2,4 vezes 10, ó, vocês vão dar com a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3, 4, elevado a 4 newtons. Pronto. 2,4 vezes 10 elevado a, que daria a resposta, a letra B. Então, a resposta certa, letra B. Bom, gente, teve, acho que eu pulei a questão 5, que era muito parecido com uma outra questão que eu tinha feito, que é do lado do elevador. E pulei mais duas, que eram só questões teóricas, né, só de marcar. Se tiverem dúvida nessas três que eu pulei, pode entrar em contato comigo que eu ajudo, tá bom? Caso não tenha entendido. Então tá aí, galera, como prometido, é isso. Obrigado e valeu!